leva o brasileiro a legalizar a situação. Essas pessoas que aparecem aqui, elas vêm com o advogado ou elas podem dispensar o advogado? E qual é o trâmite burocrático dentro do cartório? Ou numa separação consensual? A essencialidade da presença do advogado ou dos advogados que representem os interesses do casal ou dos herdeiros, dos viúvos nos inventários, porque o advogado, obviamente, antes de vir ao cartório, ele vai orientar os seus clientes, vai dar a eles toda a informação necessária para que eles possam vir ao cartório já sabendo o que desejam fazer. Então, a presença do advogado nas escrituras de separação, de divórcio e de inventário, ela é essencial mesmo porque ela é legal. Então, juntamente com o tabelião, com o profissional do direito, que é o notário, o advogado garante que as escrituras sejam um meio mais fácil, mais rápido para a prestação desse serviço para a sociedade. Presidente Ubiratã Guimarães, presidente do Colégio Notarial do Brasil. Presidente, o senhor sabe melhor do que eu que a gente paga para nascer e paga para morrer, certo? Através dos registros necessários. Então vamos falar de dinheiro aqui. A questão do custo também é importante para o cidadão no caso da opção de se realizar a separação, dentro dos limites legais, a separação consensual aqui no cartório, fica mais barato, o custo tem alguma influência? Sem dúvida fica mais barato, mas eu gostaria de fazer menção a essa máxima que você disse. Havia até uma música antiga que dizia que se paga para nascer, para viver e para morrer. No Brasil, existe uma lei que torna a certidão de nascimento e a certidão de óbito gratuita de forma universal. Então, no Brasil não se paga nem para nascer e nem para morrer. Em cartório, pelo menos, não. Mas eu gostaria de dizer para os telespectadores e esclarecer que o custo para a lavratura de uma escritura, seja de separação, de divórcio ou de inventário compartilha, ele é muito menor do que aquele custo que se teria numa ação judicial. Primeiro porque existe uma lei estadual que determina qual é o valor a ser cobrado para as escrituras públicas. O tabelião não pode cobrar o valor que ele quiser. Então existe uma lei que determina qual é o valor e existe uma fiscalização do Poder Judiciário, sob a qual estão submetidos todos os notários do Estado de São Paulo. Para se ter uma ideia, falando em valor, uma escritura de separação onde não haja partilha de bens, ela custa em cartório R$ 252. É um valor muito mais baixo do que se gastaria numa ação judicial. Havendo patrimônio para ser partilhado, essa escritura vai se submeter a uma tabela de custas que é igual à tabela de custas para venda de imóveis ou doações de imóveis. Então, essa tabela também é a mesma que se aplica para qualquer escritura pública. Nós estamos aqui, o TV Cidadania da OAB-SP, com o doutor Ubiratã Pereira Guimarães, que é o presidente do Colégio Notarial. Nessa pesquisa aqui tem uma pesquisa Datafolha, que revela a imagem positiva dos cartórios junto à população. Aqui tem um acordo do Conselho Superior de Magistratura. Aqui tem a parte social, os jantares, tem decisão do Superior Tribunal de Justiça, tem outros eventos aqui. Aqui fala do crescimento que decorre da credibilidade do serviço. Eu queria saber do senhor o seguinte: por que separações e divórcio em tabelionato chegam a 14,5% das dissoluções de casamentos no Brasil? Dedicação eterna a tabelionato do alto adicional. Então, aqui diz que São Paulo, eu quero saber do senhor se é verdade, aqui diz que São Paulo, em São Paulo, é o estado onde os brasileiros mais utilizam a lei, essa lei 11.000, para separação consensual nos cartórios. É verdade? Sim, é verdade. O motivo disso é que em São Paulo tudo é superlativo. Se nós formos verificar, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ele recebe distribuições de recursos, de processos que muitos países do mundo não recebem. Então tudo em São Paulo é muito maior. E de fato, os tabeliães de notas de São Paulo são os que mais realizam essas escrituras em todo o país. Até porque aqui em São Paulo, quando a lei foi editada em janeiro de 2007,
o Colégio Notarial de São Paulo se apressou e rapidamente, em menos de uma semana depois da vigência da lei, já iniciou a realização de simpósios, de congressos e de estudos para a divulgação da lei, dentre os próprios notários e para que todos estivessem preparados para o cumprimento dessa nova competência. Então, isso tudo fez com que a população de São Paulo tivesse conhecimento muito mais rápido dessa nova competência notarial e, em razão disso, que procurassem com muito mais frequência a atividade notarial para realizar essas separações de divórcios. Presidente, queria fazer uma pergunta para o senhor. A gente conversou sobre a presença do advogado aqui. É claro que, se você quer fazer a separação consensual, obrigatoriamente, por uma questão de bom senso, você deve procurar um advogado. Por quê? Porque o advogado filtra. Ele vai dizer para você se você pode ou não fazer a separação no cartório. Se você não tem incapaz, se não tem menores, se tem problema de inventário. Então, quando você chegar no cartório, você já sabe que pode fazer, porque o advogado já o orientou. Você não perde a viagem. Agora eu pergunto para o senhor o seguinte, é obrigatória a presença... Se é necessário o advogado lá orientando, aqui dentro é obrigatória a presença do advogado? Sim. É obrigatório? Sim, é obrigatório. Tem que trazer o advogado. É obrigatório que a parte, quando vem ao cartório para realizar a sua separação, divórcio ou inventário, que ele venha acompanhado de um advogado que exerce a função de assistente na escritura pública. A Constituição Federal já diz que o advogado é essencial para a prestação da justiça. Eu ousaria acrescentar que o advogado, juntamente com o notário, são essenciais para essa prestação de serviço, porque a sociedade, sem dúvida nenhuma, reconhece que é um serviço que tem trazido muitos benefícios para a população. Baseado na sua experiência e dos notários, essa lei poderá se ampliar no futuro? Há alguma coisa que possa ser feita para melhorar esta lei no futuro? Sem dúvida, Ney. Essa é uma outra discussão também que nós já estamos travando no Congresso Nacional. Existem projetos, inclusive de iniciativa do Poder Executivo Federal. O Ministério da Justiça, através da Secretaria de Reforma do Judiciário, está fazendo propostas para alteração do Código Civil e ampliação de algumas leis com vistas a desafogar o Poder Judiciário. Esse é o maior objetivo da lei, é fazer com que algumas questões que são submetidas ao Judiciário hoje possam ser realizadas pelos notários, de tal maneira que se desafogue o número de ações. Então existe sim, por exemplo, a possibilidade de se lavrar essas escrituras de separação, divórcio e inventário, mesmo quando haja filhos menores, desde que o Ministério Público participe dessas escrituras, como o custos legis, como fiscal da lei. A usucapião também, a possibilidade da usucapião, quando não houver lide, que ela seja realizada através de escritura pública. Quando houver incapazes, que da mesma forma possa ser realizado por escritura pública, e assim uma série de outros procedimentos da jurisdição voluntária que poderão ter a competência notarial para que se resolvam em tabelionato de notas. Em nome da TV Cidadania, da OAB-SP, eu quero formular os nossos melhores agradecimentos ao senhor. Foi um prazer, foi uma honra estar com o senhor aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço, eu terei imenso prazer em renovar essa nossa entrevista, até porque a atividade notarial precisa ser melhor conhecida e melhor divulgada para toda a população. Muito obrigado pela atenção dos senhores e um forte abraço a todos os advogados de São Paulo. Obrigado, presidente. É com você, Beth. Estava comentando que no caso, esse cartório é muito bem instalado, tudo já com computador, informatizado, e aí fica aquela questão para quem não milita, para quem não é advogado, será que todos os cartórios têm esse padrão realmente de primeira linha? Normalmente os cartórios são muito mais confortáveis do que os fóruns. Alguns são mais novos, outros recém-instalados, outros mais antigos, mas todos eles têm aquele ambiente acolhedor, existe uma sala com cafezinho e água, como se a pessoa estivesse em casa mesmo, ou num lugar mais ameno. O fórum é uma coisa mais formal, eu acho que as pessoas se sentem mais inibidas de ter que ir ao fórum, sentar numa mesa com o juiz do outro lado na ponta da mesa, na cabeceira, enfim, todo esse ambiente inibe a população, inibe as partes e acredito sim que o número aumentou porque elas se sentem mais atraídas pelo ambiente cartorário que é mais ameno.
Evidentemente que a gente partindo de 2006, 2007, quando a coisa não tinha, no nascer da lei, tinha muito pouca gente, agora aumentou muito. Então essa diferença aparentemente é grandiosa, mas partiu também do zero. Então eu pergunto à senhora, a senhora tem observado que há uma adesão maior ou ainda depende do advogado esclarecer a parte? Por exemplo, uma pessoa procura a senhora, já fala, olha, eu estou examinando o seu caso, e eu vou sugerir aqui, diante da lei, que você faça isso em